Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sabadão e a gente tá aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe para nossa vida hoje. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela tá no livro de Mateus. Continuamos no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo do 14 ao 30. Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamando seus empregados, entregou seus bens a eles. A um deu 5 talentos, a outro 2 e 1 ao terceiro, a cada qual de acordo com a própria capacidade. Em seguida, viajou para o estrangeiro. O empregado, que havia recebido 5 talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido dos 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhes confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bem e fiel, bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e recolhes onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Empregado mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e que recolho onde não semeei? Então você devia ter depositado meu dinheiro no banco, para que de volta eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse empregado inútil, joguem-no lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje, mais uma vez, a palavra de Deus ela vem nos falar em parábolas. A palavra de Deus vem nos trazer mais uma parábola, a parábola dos talentos, né? O que significa talentos? Significa dons. A palavra diz que o patrão ia viajar e pegou todos os seus bens e deixou na guarda dos seus empregados, né? Então, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento, né? E a palavra diz, a gente observa que a palavra diz que ele deu conforme eles poderiam administrar. Aí aqui a gente vai por partes. O que significa talentos? Talento significa dons, né? Talento significa esse patrão na qual a parábola fala
é o próprio Jesus Cristo. Esses 3 empregados representam todos nós. A nós é dado dons. E esses dons, eles precisam ser colocados em prática, né? Porque quando o patrão chegar para prestar conta, para pedir as contas daquilo que a gente administrou, vamos dizer assim, do patrão, a gente possa, né, viver essa alegria pelo qual Jesus fala aqui. Né? Pelo qual Jesus fala aqui. Vinde e alegrai-vos comigo. É isso? Então, cada um de nós recebemos um dom de Deus. Cada um de nós temos o nosso dom. Muitas pessoas já descobriu qual o seu. Outras ainda não sabem, né? Mas tem um dom. Tem outras pessoas que a gente encontra que muitas vezes não sabe o que significa a palavra dom, mas ela já permanece com o dom. Às vezes é o dom de acolher as pessoas. Às vezes é aquela pessoa, aquela mãezona, né? Aonde todo mundo ali ao redor, quando precisa de um conselho, uma palavra amiga, corre para aquela pessoa, né? Vai lá, porque sabe que aquela pessoa vai aconselhar bem, aquela pessoa vai acolher bem, aquela pessoa vai abraçar, beijar, dar aquele carinho preciso naquele momento que a pessoa precisa. Existem pessoas assim. E muitas vezes essas pessoas não sabem que isso que ela carrega é dom. É um dom de Deus. E a palavra diz aqui que o patrão, ele deu a cada um conforme a capacidade de cada um, né? Ou seja, quando ele nos dá um dom, ele nos capacita. Ele sabe que somos capazes de levar adiante esse dom. Pode ser qualquer dom. O dom de uma pregação, o dom de um louvar, o dom de cantar, um dom de orar em línguas, o dom do casamento. Tem pessoas que têm o dom do casamento, né? Casamento também é dom. Né? Então, a palavra vem dizer que num belo dia o patrão volta para prestar conta. Na nossa vida não vai ser diferente, né? Quando a gente descobre o nosso dom, a gente tem que fazer com que isso multiplique. Nós não podemos esconder o nosso dom, o nosso talento, a gente não pode esconder. Muito pelo contrário, a gente tem que expandir cada vez mais, multiplicar como esses 2 empregados aqui. O que recebeu 5 e o que recebeu 2. A gente percebe que eles dobraram, né, os talentos, ou seja, o dinheiro lá da época do patrão, para devolver a ele quando ele voltasse. Porque eles sabiam que ele ia voltar. Mas é interessante que a gente percebe aqui que o terceiro, ele além de ser sincero, ele fala para ele o quê? Para o patrão, que ele teve medo. Que ele teve medo por ele ser uma pessoa muito rígida. Ele teve medo de colocar em prática. Então ele vai, pega os talentos, pega aquele dinheiro ali, enterra e espera a vinda dele. Quando o patrão chega que presta conta, ele não tem multiplicado nada, ou seja, ele não tem colocado o seu dom para trabalhar, para servir as pessoas, vamos dizer assim, trazendo para a nossa vida, tirando da parábola e trazendo para a nossa vida. É como se esses 3 empregados representassem todos nós. O patrão representa Jesus Cristo. Os talentos, o dinheiro da época representa os nossos dons. Dons espirituais, esse dom carnal que pode ser o casamento, né? E os espirituais, que são esses,
pregação, louvores, né? Cantar em ministério de música, acolher, interceder, ou seja, pedir a Deus por alguém, pela cura de alguém, né? A gente sabe que por aí afora, quando a gente vive muito em grupos de oração, muito dentro de igreja, a gente vê milagres acontecer. A gente vê pessoas ali que impôs as mãos em cima, né, de alguém e faz com que aquela pessoa se cure ali. Deus desce com o seu poderoso poder e faz com que as mãos daquela pessoa sejam usadas por ele e faça com que a pessoa se cure, seja cego, seja aleijado, seja o que for. Da mesma forma que era feito antigamente, é feito hoje. Em mim, em você, né? Às vezes quando a gente abre a palavra de Deus, a gente precisa pedir o discernimento para que Jesus fale, para que essa pregação chegue ao coração de alguém que precisa escutar, né? Então hoje, essa parábola, ela vem nos convidar a deixarmos o medo de lado. Muitas vezes a gente tem medo de colocar os nossos dons, exercitar os nossos dons. A gente tem medo. Como esse terceiro empregado, esse que ganhou um talento. Ele teve medo e quando a gente tem medo, a gente paralisa. A gente não consegue fazer nada. E a palavra ela é bem nítida. Quando Jesus, o patrão, quando Jesus elogia, né, a um de nós, quando ele diz, empregado, né, quando ele fala aqui, cadê? Empregado bom, empregado bom. Por isso eu te darei muito mais, né? Por isso eu te darei muito mais. Porque você foi um empregado bom, você conseguiu pegar o meu talento e transformar vidas, vamos se dizer assim. Ou seja, você conseguiu pegar o dom que eu dei a você e transformar vidas, né? Transformar vidas através da minha palavra, uma pregação, através de um louvor, através de um ministério de música da igreja, né? Então, através do seu dom, através da sua intercessão, você é uma pessoa de intercessão, você é uma pessoa que dobra o joelho para orar pelas pessoas. Então, isso é dom, né? Então, Jesus diz, quanto mais você exercitar esse seu lado, esse dom que eu lhe presenteei, que eu lhe dei, você tem que dar para as pessoas. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho o dom de interceder, de orar pelas pessoas, eu tenho que fazer isso. Eu não posso ter medo de sair à frente e orar, impor minhas mãos na cabeça de alguém e orar por ela. Eu não posso ter medo, porque a palavra diz: servo bom, empregado bom, né? Eu te darei 10 vezes mais. Por quê? A quem muito é dado, muito será cobrado, né? E esse terceiro aqui, a gente percebe que ele teve medo. Quantas pessoas não têm medo de exercitar o seu dom? Quantas pessoas não têm coragem de ir ali no ministério de música, cantar, colocar sua voz, né? Fica com medo, achando que está errado, achando que... E Jesus diz, eu te darei muito mais. 10 vezes mais do que esse talento que você recebeu. A palavra vem dizer que todos os talentos, ele vem para a pessoa certa. Ou seja, ele vem na dose exata. Jesus, quando ele manda um dom para você, ele sabe que você é capaz de administrar esse dom. Mas esse dom, ele precisa ser administrado para outra, expandido para outras pessoas. Entendeu? Você precisa falar da palavra de Deus para outras pessoas. Você não pode guardar, você não pode ficar com aquilo dentro de você só para você. Você não pode alimentar somente a palavra de Deus para você. Você tem que falar de Deus, você tem que falar da palavra dele. Se você sente vontade de cantar, você tem que ir cantar. Você tem que cantar, você tem que mostrar o dom que Jesus te deu, né? Se você tem um dom de interceder,
que você vai interceder pelas pessoas, que você vai impor as mãos. Não tenha vergonha, não tenha medo de chegar em algum lugar. Muitas vezes uma pessoa está perturbada, né, tá triste. Eu posso fazer uma oração na sua cabeça, eu posso fazer uma oração por você. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque Jesus diz: eu te darei muito mais do que aquilo que você já tem. Porque eu sei que você é capaz de interceder por essa pessoa. Eu sei que você é capaz de administrar um ministério de música numa igreja. Eu sei que você é capaz de falar da minha palavra. Porque quando você está falando, é eu que estou falando para o meu povo, né? Então, isso é talento, isso é dom. Isso é talento, isso é dom, né? Mas quando a gente tem medo, o que é que acontece? A gente tem a vontade, porque Jesus, ele habita no nosso coração e ele começa a sentir aquela vontade impulsionando você aí. Muitas vezes você começa a participar de um grupo de oração e aí de repente acontece de você sentir aquela vontade, muitas vezes de pregar, muitas vezes de cantar, muitas vezes de interceder, de acolher, né? Ali você vai começando, ali mesmo dentro do teu grupo de oração, você vai começando a acolher as pessoas. As pessoas vão chegando, né? A gente percebe quando as pessoas elas estão, elas são leigas no assunto, mas quando elas estão descobrindo o seu dom como é. Você vê que tem pessoas que já têm aquele jeito de acolher. Chega um irmão triste na igreja choroso, a pessoa já vai lá, já leva no Santíssimo, já ajoelha com ela, já reza com ela, já entrega o problema dela para Jesus. A gente já olha e já vê. Aquela menina ali tem o dom da intercessão, né? Tem o dom do acolhimento. Aquela dali tem o dom. Às vezes pega o microfone, arranha qualquer coisa e você olha, você diz, aquela menina tem um chamado para música, né? Para cantar na igreja. Aquela dali já tem um chamado à pregação. Enfim, tudo é dom. O que a gente não pode fazer é o que esse terceiro empregado fez. Pegar o dom que Deus nos dá e não fazer nada com ele. Guardar, né? Guardar, como costumamos fazer quando a gente não entende verdadeiramente a palavra. Você sente no coração o desejo de trabalhar para Jesus, de fazer algo, mas muitas vezes vem acompanhado de uma vergonha, de uma falta de coragem. Eu não sou capaz de fazer isso. Jesus vem dizer, você é capaz porque quem lhe dá a capacidade sou eu, né? É eu que lhe dou essa capacidade. Então a palavra vem dizer aqui, nitidamente, que a gente precisa colocar os nossos dons, praticar os nossos dons. Ah, mas eu não tenho esse dom, não tenho dom, eu gosto eu me sinto bem de estar na igreja, mas eu não tenho esse dom, né? Eu sou mais assim, uma pessoa caseira, eu sou mais uma pessoa para estar ali tomando conta da família e tal. Isso também é dom. Cuidar da família é dom. Não é para todo mundo ser pai, ser mãe, comandar uma casa ou comandar uma casa sozinha, né? Não é para todo mundo, não. É muito complicado. Então você precisa ter dom. Você precisa amar aquilo que você faz, né? Você precisa se sentir em paz na sua casa, você precisa ter amor pela sua casa para que você mantenha ela limpa, organizada, com tudo no lugar, para que você possa tratar os seus com amor, com carinho, com dedicação. Não, eu vou fazer bem aqui esse almoço aqui porque é para minha família. Vou fazer bem aqui esse almoço aqui porque meu esposo vai chegar, a minha esposa vai chegar, né? Os meus filhos vão chegar da escola. Então você faz aquilo com amor, com alegria, com dedicação. Quantas pessoas a gente não conhece que é assim, né? Tirando aquelas que só vivem reclamando, que só vivem blasfemando, a gente conhece muita gente que trata os seus dessa forma, com amor, com carinho, com dedicação. Pode fazer o que for, pode fazer uma comida simples, por mais simplória que seja, um feijãozinho, um arroz de cada dia, mas você faz com um toque de amor, de carinho. Isso também é dom. Isso é dom. Muitas vezes você não tem o dom de pregar, o dom de louvar lá na frente, mas você tem o dom de cuidar da sua família.
Jesus, quando lhe deu esse dom porque sabia que você ia administrar muito bem. A mesma coisa são os outros dons. Então hoje a gente precisa. Quem já tem o seu dom, quem já descobriu o seu dom, se for dom de pregar, dom de interceder, dom de acolher, né? Dom de cantar, ou o dom de tomar conta da sua família, né? Que você não esconda. Que você não esconda, que você não faça o que esse terceiro empregado fez, porque Jesus diz, quando eu chegar, o patrão está dizendo para o empregado, quando eu chegar de volta eu vou querer as contas aqui e vou querer os lucros. Eu estou lhe dando o meu dinheiro, é como se o patrão dissesse, eu estou lhe dando o meu dinheiro, mas na volta eu quero que esse dinheiro aqui, ele tenha um juro, né? Jesus, ele também vai voltar e vai nos cobrar os nossos dons. Cadê o dom que eu lhe dei? Cadê a sabedoria do Espírito Santo que eu dei a você, para você falar da minha palavra e você não falou? Cadê o sentimento de louvar para mim dentro da igreja? De louvar. E você com medo você não fez. Como o terceiro empregado que teve medo e enterrou e não deu lucro ao Senhor. O que é que ele fala? Empregado mau. Você será jogado no fogo e lá haverá um sofrimento terrível. Né? Vai queimar no inferno, aonde tem o ranger dos dentes. Né? A alma atormentada no inferno. Ou seja, quando a gente não coloca os nossos dons em prática, a gente esconde por medo. E muitas vezes a gente não faz porque a gente acha, eu não sou capaz de fazer. Quando ele dá, junto vem a capacidade, porque quem capacita é ele. Não pense você que nós somos capacitados a ter dons nenhum, não. Não pense você que para chegar aqui, para abrir a palavra, falar da palavra, é de todo jeito, não. Existe toda uma preparação para que isso aconteça. A mesma coisa o ministério de música. A mesma coisa uma intercessão. Você não pense que as pessoas que estão ali na igreja que ajoelha por você, ajoelha pelo seu problema, para interceder pela sua vida. Quem nunca escutou quando a gente passa muitas vezes para ir para a igreja? Tem sempre vizinhos, alguém assim que está sentado. Reza por mim, reza por fulano, né? Assim, então, não pense você que essas pessoas que têm o dom de interceder, elas vão só com a cara, não. Existe uma preparação, né? Existe um chamado de Deus naquele momento, porque nós não somos nada. Tudo que é nos dado, né, é dado por Deus. Então, naquele momento, naquele momento da intercessão, no momento do acolhimento, você precisa ter muito Deus no seu coração para você acolher as pessoas, para você olhar para aquela pessoa que chegou mal, você ter coragem de chegar junto dela e dizer, minha irmã, hoje você não está bem. Vamos ali no Santíssimo que a gente vai fazer uma oração junta, né? Muitas vezes você tem esse dom, mas você tem medo de chegar perto da pessoa. E Jesus diz assim, não é para você ter medo, porque se eu dei sabendo o que você é capaz de fazer. Amém? Um bom final de semana para vocês e vamos colocar os nossos dons em prática, né? Seja ele qual for. E só lembrando de uma coisa, não é só dentro da igreja que a gente prega, que a gente louva, que a gente canta, né? Que a gente intercede, que a gente acolhe. Você pode acolher o vizinho quando chega para conversar com você. Você pode acolher um amigo quando chega triste pedindo um conselho, né? Você pode acolher, você pode interceder por essas pessoas também. E você também pode pregar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus. E você também pode louvar, orar dentro da sua casa, né? Não é só dentro da própria igreja. E você também pode ser família. Você também pode amar a sua família e fazer as coisas com amor, com carinho, com dedicação,
né? Porque família também é dom de Deus. Amém? Um bom final de semana e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.